todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Colibri Alma e Tarô. Hoje vim falar sobre esse tema que para mim é bem especial, porque ele veio por intuição. Então vamos falar do seu legado, né? Como você marca a vida das pessoas. Vai ter um cunho de autoconhecimento com um pouco também de pegando essa energia ainda também do dia 2 de novembro, certo? Que é o dia de finados aqui no Brasil e lá no México o Dia de los Muertos. Então, por que fazer esse tema, né? Por que eu senti de fazer esse tema? Porque eu estava refletindo, né? Pensando nesse termo de morte, pensando nesse termo de passar para o outro lado. Então comecei a pensar sobre isso e fiquei pensando, como será que eu mesmo, vou ser lembrado, né? O que eu vou deixar para trás? Será que eu vou ter sido só um fantasma, né? Só um serzinho que existiu e quando sumir, poucas pessoas sentirão falta ou quase ninguém? Ou será que eu vou deixar algo de importante? Será que eu vou passar alguma coisa importante? Então, nesse pensamento, eu senti de fazer essa mensagem então para vocês. Vamos então ver aqui qual o seu legado, né? Como você tem marcado as pessoas, e também vou tentar falar o que você vai deixar depois que você partir, porque sim, todos nós vamos fazer essa partida, vamos fazer essa transição, e é importante que a gente aceite de que a morte é apenas mais uma fase da vida, que não precisa ser temida nem afastada, não precisa ser tão mórbido, não precisa ser algo tão assustador. Que possamos falar e como no México, certo, que vem da cultura dos astecas, dos índios daquela região que moravam muito antes. Eu precisei pausar porque passou uma moto aí fazendo barulho e não quero que vocês sejam interrompidos, né, por barulhos, coisas inconvenientes, porque eu quero que essa mensagem seja o mais especial possível. Tanto que vi nesse intuito que já expliquei para vocês. Continuando, os índios, os astecas, os povos maias também, que já moravam nas regiões antes dos espanhóis chegarem, certo? Eles já comemoravam o Dia de los Muertos como um festejo. Então, eles sabem interpretar a morte diferente de nós aqui do Brasil, e não menosprezando ninguém, certo? Diferente de nós aqui do Brasil, eles interpretam a morte, eles entendem a morte como um motivo para festejar, para se alegrar. Então eles pintam seus rostos, fazem coisas coloridas, colocam enfeites de esqueletos nas ruas. É tudo muito bonito, muito festejado, porque a morte para eles significa algo para ser festejado, algo para ser alegre. É um tempo em que eles podem relembrar aqueles que vieram antes deles e, enfim, eles preferem se alegrar, sorrirem, festejar do que chorar e lamentar por aqueles que já partiram. Então, seguindo esse intuito, vamos à nossa mensagem. Eu também trouxe aqui 3 livros, certo? 3 livros que eu pretendo ler para vocês, uma mensagem de cada um. E então vai ficar um pouco longo o vídeo, então tenham paciência. E também eu vou fazer depois um vídeo posterior a esse, o legado de alguém querido para vocês, que eu não vou explicar nesse vídeo, que é para não ficar muito longo já essa introdução, certo? Mas no próximo vídeo eu estarei explicando melhor como será essa situação do legado, né, da mensagem, dos ensinamentos que alguém querido deixou para vocês. O foco agora neste vídeo são vocês, certo? Eu tenho aqui de opção número 1 esta pena, que eu coloquei em cima deste papel para vocês visualizarem, certo? Tenho de opção número 2 a concha caracol.
E a opção número 3, esta ostra. Então conecte-se aí à opção que mais chamar a atenção de vocês, certo? A pena. Então vejam aí o que vocês acham mais interessante e vamos saber aí qual o seu legado, como você tem marcado a vida das pessoas que são especiais para vocês e como vocês serão lembrados depois que partirem. Que lembrança vocês vão deixar na vida das pessoas, certo? Vamos estar vendo isso e também vou tirar uma mensagem do oráculo que eu mesmo fiz, certo? Para cada um. Então é isso. Vamos começar. Para quem se conectou com a pena. Vamos lá saber, pessoal que se conectou com a pena, qual o seu legado, como você tem marcado a vida das pessoas e que marca você deixará depois que partir. É algo para se refletir bastante. E não tenham medo por eu estar falando nesse tema, certo? Inclusive, um dos livros que eu vou ler para vocês é este aqui da Ana Cláudia, certo? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu tenho a versão dele mais fininha, mas vocês encontram ela numa versão mais espessa, certo? É um livro que vale a pena, que vai trazer um olhar diferente para vocês sobre a morte, ok? Vamos então. Qual o seu legado? Qual a sua marca no mundo? Qual é a sua história? Pessoas que se conectaram à pena. Revela pra gente, tarô. Vamos lá. Qualquer coisa, se vocês estiverem achando que está demorando, acelerem aí o vídeo, certo? Adiantem um pouco, direto para a leitura. Então vamos saber, pessoal da pena, qual é o seu legado, qual é a sua marca, a sua história. Eu vejo pessoas aqui com uma força interna muito, muito, muito grande. Uma grande força e uma capacidade de equilibrar muito grande. As pessoas que se conectaram à pena, é bem interessante que, a princípio, o que eu sinto da energia de vocês é que vocês preferem
levar a vida com leveza, certo? Apesar de ter muita carta aqui do naipe de ouros, que é um naipe pesado, mas vocês parecem que tentam levar a vida, as pessoas, de uma situação mais leve. Eu vejo pessoas aqui que demoram muito, por exemplo, para se estressar, certo? É bem difícil que alguém tire vocês do centro de vocês, tire a paciência de vocês, façam vocês explodir, certo? São pessoas aqui que preferem resolver as coisas através do diálogo, através de uma boa conversa, certo? Vejo pessoas também com uma grande capacidade de amar, uma grande capacidade de abraçar, de acolher e de ver beleza em tudo que há, em tudo que rodeia vocês, em tudo que existe. Vocês conseguem ver o melhor nas pessoas e ver o melhor nas coisas. Isso é uma característica muito especial de vocês e é algo que com certeza já surpreendeu muita gente. De as pessoas olharem para você e dizer como você consegue. Como é que você consegue olhar para essa pessoa e ter compaixão? Como você consegue olhar para essa situação e perdoar? Como é que você consegue manter o equilíbrio mesmo em situações de conflitos, em situações em que tem alguém gritando com vocês, em situações em que a maioria das pessoas ficam nervosas? Como que vocês conseguem se manter tão centrados? É algo que as pessoas se admiram e até tomam como exemplo, certo? E eu sinto muito forte essa questão de que vocês amam com intensidade, certo? Veem beleza em tudo. Vejo pessoas até aqui, algumas, certo? Não vai ser para todas as pessoas, que podem trabalhar ou têm um desejo de trabalhar com ONGs, certo? Que são organizações não governamentais. Pessoas que têm uma certa habilidade para lidar com crianças, para lidar com principalmente crianças que a maioria das pessoas não tem paciência para lidar, que são crianças que têm deficiência, certo? Tem algum tipo de necessidade de uma necessidade mais especial, certo? Uma necessidade mais específica. Vocês conseguem também ter muita paciência, tem muito jeito para lidar com esse tipo de pessoa. Eu vejo aqui muito carinho, muita paciência, muita harmonia. E isso é a coisa mais bonita que existe em vocês. A capacidade de ver beleza, a capacidade de amar com tanta intensidade. E isso marca a vida das pessoas que encontram vocês, certo? Pode ser que nem todo mundo já tenha tido esse tipo de experiência, mas pelo menos a maioria aqui já vai ter passado por alguma experiência em que vocês conseguiram ajudar alguém, vocês conseguiram demonstrar amor por alguém e essa pessoa veio agradecer a vocês. Como se esta pessoa, este ser, esta pessoa, ela te agradecesse porque ela nunca conseguiu sentir tanto carinho e tanto amor vindo de uma pessoa até ter conhecido vocês, por exemplo. Ainda mais quando se trata de pessoas estranhas. Certo? Por exemplo, você ajuda um estranho, acolhe um estranho, auxilia, dá um conselho a uma pessoa que não faz muito parte do seu vínculo, mas vocês tratam bem como se fizesse, como se fosse parte da família de vocês. Certo? E isso é muito especial, marca muito as pessoas. Inclusive, este jeito de vocês de serem uma pessoa muito equilibrada, de não cederem aos conflitos, e este jeito de abraçar as pessoas, amar, cuidar, pode ser algo que já trouxe até muitas amizades, ou pelo menos uma amizade, ou algumas amizades muito especiais para vocês. Amizades que vocês vão levar durante toda a vida. Certo? Eu vejo pessoas aqui com uma beleza interior muito grande, que transcende a beleza física. Então, vocês são pessoas que com certeza é muito difícil as pessoas, só se for um caso assim, da pessoa ter inveja ou não gostar mesmo de vocês. Mas são pessoas em que
não se consegue olhar muitos defeitos em vocês por conta desse carinho, desse amor que vocês têm, desse equilíbrio. Então as pessoas logo de imediato percebem essa beleza, que transcende a beleza física. Certo? É uma beleza emocional, é uma beleza espiritual que existe muito em vocês. Então, como a pena, eu sinto aqui almas leves, que já passaram sim por muitos transtornos, por muitas dificuldades, mas que hoje em vocês são carregados de uma força incrível. Uma força incrível. E tem a capacidade de trazer o mais bonito das pessoas à tona, porque vocês veem essa beleza nas pessoas. Vocês veem o melhor nas pessoas e conseguem muitas vezes demonstrar esse melhor quando elas não conseguem ver. Vocês conseguem abrir os olhos das pessoas. Eu vejo muitas cores, muito arco-íris aqui, então, para algumas pessoas aqui, vocês podem gostar especificamente do arco-íris, ou são pessoas que gostam de alguma forma da arte, certo? São pessoas que admiram a arte, pintura, podem admirar aí poesia, livros com muitas ilustrações, por exemplo, que gostam em alguma fase da vida, já gostaram de pintar ou desenhar também. E sinto também pessoas muito caprichosas, certo? Então pessoas que cuidam muito da aparência ou cuidam muito do seu lar, sabe? Sempre tenta deixar as coisas organizadas, sempre tenta equilibrar as coisas, certo? Sempre tenta trazer, por exemplo, colocar um arranjo de flores para embelezar o ambiente. Pessoas aqui com alma até de paisagistas, sabe? Podem gostar de jardins, gostar de floricultura, gostar de coisas ligadas realmente à beleza, porque vocês gostam de harmonizar os ambientes, principalmente quando se trata do lar de vocês, de alguma forma. É isso que eu sinto aqui. Então, o teu legado, a tua história que você vai deixar para as pessoas é amor incondicional, certo? Mesmo que você não se perceba uma pessoa assim, quem sabe você se autoavalie aí um pouco e perceba que existe esse amor e essa força dentro de vocês, e vai ficar isso para as pessoas quando vocês partirem e até durante a vida de vocês, enquanto vocês estão vivendo. Vocês estão marcando pessoas com esse amor incondicional, essa capacidade de ter um coração tão grande quanto o do arquétipo que a gente traz na mãe. Sabe aquilo que a gente acredita que a mãe tem a capacidade de abraçar o mundo? Então são pessoas assim que eu sinto aqui, independente de serem homens ou mulheres. Pessoas com a capacidade de abraçar o mundo, de abraçar todas as pessoas, independente de serem conhecidos ou desconhecidos, de serem de sua família ou não. Então o amor incondicional, o amor ágape, é o que vocês deixam como legado. Sua história vai ser baseada e vem sendo baseada em amor e muita paciência. Certo? Também um grande encantamento aqui. Nossa, o oráculo traz para vocês. Eu vou mostrar, mesmo não gostando de mostrar a minha letra, mas eu vou mostrar para vocês só para que vejam. Amor. A carta do próprio amor sai para vocês no oráculo. Se abra para esta energia maravilhosa. Deixe acontecer. E temos também a carta do desistir. Avalie bem o que está acontecendo. Reflita, veja se te faz feliz. Não se deve desistir. Não se deve desistir fácil. É necessário lutar pelo que se quer. Porém, às vezes é necessário deixar ir cortar da sua vida. Tudo que é seu, volta. Certo? Então, às vezes, nós temos que avaliar as situações da nossa vida, ver o que devemos desistir realmente, e há coisas que não. Há coisas que vale a pena a gente lutar, e tem coisas que a gente deve soltar, porque na hora certa vai voltar. Certo? Um momento.
Então vou ler uma frase aqui para vocês, do livro O Jogo da Felicidade. Mesmo despedaçado, viva com inteireza. Mesmo machucado, acredite. O que passou já foi. Tudo começa agora. Renove a cada dia o espírito do amor. Esta parte aqui. É incrível como a mensagem de vocês toda sai ligada ao amor. Então é isso, esse é o seu legado. O amor incondicional, o cuidado, o zelo e a paciência, a grande força que vocês têm. A capacidade de descobrir o belo mesmo naquilo em que é sombrio. Naquilo que vocês têm a capacidade de descobrir as pedras preciosas, mesmo em sua forma bruta. Um poema daqui. Estamos tão acostumados a sermos deixados para trás que quando alguém bom entra pela porta da frente das nossas vidas e diz que quer tentar alguma coisa, a gente recua e volta correndo para o quarto chorando. A gente tem medo de quem traz felicidade, porque não sabemos lidar com ela. Toma aqui, pega e vai. Abre os braços para o amor, que pode não ser o da sua vida para sempre, mas será agora. E o que você tem, além do agora? Além desse amor, dessa pessoa, dessa sensação na barriga, tarde da noite. Então fica aí esse poema de amor também para vocês. Pode bater para a situação de alguém. Este é dos textos cruéis demais para serem lidos rapidamente. Onde dorme o amor. E é isso que eu tenho para vocês. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário. Quem não for inscrito, se inscreve. E é isso. Caso sintam vontade, ouça as outras mensagens. Até uma próxima vez. Vamos então para quem se conectou com a concha caracol. Certo? Vamos ver aqui qual o seu legado, qual a sua história. Como você tem marcado a vida das pessoas e que marca você deixa depois que se for, depois que partir desta vida. Tirar 3 cartas do baralho cigano. Tem mais 2 cartas aqui do oráculo. E começamos a sua leitura.
Bem interessante. A energia das pessoas que eu sinto que se conectaram com a concha caracol é energia de pessoas bem... São pessoas sábias, certo? Sinto também almas muito antigas, almas que já vieram várias vezes aqui na Terra. E sinto uma grande sabedoria vindo de vocês, uma grande inteligência, que às vezes se torna até um excesso de preocupação, um excesso de cuidado, de preocupação, de às vezes transformando-se até em uma certa ansiedade ou medo. Então, eu percebo aqui também uma grande capacidade de reflexão, uma grande capacidade aqui de absorver conhecimento, certo? Pessoas aqui que muitas vezes nem precisam estudar muito, analisar muito alguma coisa, apesar que gostam de fazer isso, mas não necessitam extremamente disso, porque às vezes só de olhar vocês conseguem aprendem rápido a fazer o que precisa. E eu sinto realmente aqui uma energia de um pouco de ansiedade de algumas pessoas, uma certa ansiedade. Às vezes, por serem tão analíticas, tão preocupadas com as situações, transforma tudo isso em um excesso e acaba trazendo ansiedade, uma preocupação demasiada. Mas eu vejo também pessoas com uma grande ligação espiritual, certo? Uma grande conexão espiritual. Então são pessoas que, independente da fé que tenham, certo? Independente de no que acreditam, no que seguem, vocês são muito conectados à fé de vocês. São muito conectados ao divino, muito conectados aos sinais, certo? Que o universo, que o divino, a fonte manda. Até porque vocês são pessoas muito observadoras, então é raro que as coisas escapem da visão de vocês. Muitas vezes vocês podem não entender, mas vocês conseguem ver, vocês conseguem perceber o que precisam. Sejam sinais, sejam características. Vejo pessoas aqui que só de olhar conhecem as pessoas, certo? Vocês conseguem descrever alguém só de observar o comportamento dela por alguns minutos, por algum tempo, certo? Conseguem decifrar muito rápido as pessoas. E eu sinto para alguns aqui que vocês carregam um certo descontentamento com a vida ou com a maneira que vocês têm levado a vida, certo? É bem interessante que vocês tenham escolhido a concha, porque o eremita, em algumas cartas de tarô, em alguns decks, ele é representado por um bichinho entrando na concha, certo? Então, eu percebo algumas pessoas aqui devido a terem um excesso de preocupação, às vezes um certo medo, uma certa fobia, vocês se guardam muito. São pessoas muito fechadas no próprio mundo. E não digo isso como uma crítica, certo? O que eu sinto aqui é que vocês não conseguem se misturar muito com a sociedade, certo? Se misturar muito com as outras pessoas. Não conseguem muitas vezes aqui criar alguns vínculos. Mas quem tem a sorte de conhecer vocês, certo? Quem tem a sorte de aprofundar no mundo de vocês, vocês mostram a energia da Imperatriz, certo? Que traz o quê? Traz a criatividade, traz a fertilidade, traz a capacidade de análise e também a capacidade de realizar as coisas.
Então, qual é a marca que vocês deixam nas pessoas, né? O que vocês fazem que marcam as pessoas, que deixam elas assim pensando em vocês, refletindo sobre a própria vida? Qual é a marca que vocês vão deixar quando partirem e qual é a marca que vocês vêm deixado, o que vocês têm implantado? É esta grande sabedoria, certo? Devido a serem pessoas aqui que refletem muito, pensam muito sobre a vida, muitas vezes ficam muito no seu próprio mundo, às vezes não se misturando com as pessoas, mas vocês conseguem, certo? Conversar, conseguem sim se adaptar às pessoas. Mas é que vocês são pessoas que preferem mais estar sozinhos, sozinhas, certo? Mais concentradas, centradas no próprio mundo, preferem estar mais analisando, estudando. Mas o que vocês deixam muito forte nas pessoas é a sabedoria que vocês têm, e vocês, através das palavras e através do próprio exemplo, vocês levam as pessoas a entrarem neste estado do eremita, que é um estado de reflexão. Então, através das coisas que vocês falam, de algum conselho que vocês possam dar, através dos próprios sonhos, das metas que vocês fazem, do jeito que vocês se comunicam, o jeito que vocês levam a vida e a energia que vocês passam apenas por estarem presentes na vida das pessoas, vocês levam elas a refletirem também a própria vida. E isso é bom, quando feito de forma saudável, e eu vejo que vocês transparecem isso, pelo menos para os outros, de forma saudável. Refletir é bom, né? Vocês conseguem trazer as pessoas, acordarem as pessoas, para que elas pensem um pouco melhor sobre as atitudes, sobre o que têm feito, sobre o que têm pensado para o futuro. Então, vocês podem ser pessoas que, mesmo que não saibam, mesmo que ainda não tenham notado, são pessoas que já conseguiram fazer outras se alinharem com o próprio propósito. E caso nunca tenham feito isso, vocês têm muito essa capacidade. Só precisam deixar ela aflorar. Para algumas pessoas aqui é tempo de sair da concha. Mostrar os seus talentos, mostrar o seu brilho, mostrar do que você é capaz. Certo? É tempo de falar e é tempo de expressar. Porque a imperatriz, e é bem interessante ter falado rainha, porque a imperatriz ela reúne a força das 4 rainhas e ainda a própria imperatriz reúne também a força do mago e a força da alta sacerdotisa. Então isso compõe a ela a capacidade de expressão, a capacidade da fala, a capacidade da reflexão, a capacidade de construir coisas, certo? A capacidade de amar e de acolher. Muito bem. Por isso que eu digo, vocês são pessoas que preferem estar no mundo de vocês, mas quando necessário vocês conseguem abraçar as pessoas, conseguem cuidar das pessoas, certo? Vejo algumas pessoas que se conectaram a essa opção, que podem trabalharem, ou têm desejo, ou têm a capacidade. Vocês vão encaixar aí para a vida de vocês, de trabalhar com pessoas viciadas, com problemas de alcoolismo, viciadas em drogas, pessoas que cometem crimes, pessoas que têm, por exemplo, alguns tipos de doença, por exemplo, que levam elas a, tipo, depressão, que leva a pessoa às vezes a comer demais e engordar. Pessoas que têm problemas com bulimia, por exemplo, que é você se ver gordo e ficar, como que eu digo, provocar, né, a ânsia de vômito. Então, eu vejo que vocês têm essa capacidade de trabalhar com essas pessoas. E para quem não trabalha ou nem nunca pensou nisso, vocês acabam atraindo pessoas complicadas, certo? Então, pessoas que fumam, pessoas que vêm com histórico familiar de alguns vícios, certo? Podem atrair pessoas, até talvez algumas pessoas que se conectam a esta opção, podem conhecer algumas outras pessoas, certo? Alguns outros seres que já podem ter passado pela prisão, ou tem família que passaram por isso. Então,
como eu estava dizendo, sinta esse tipo de pessoa, que vocês podem atrair esse tipo de pessoa. Por quê? Porque a energia de vocês conseguem levar essas pessoas a uma autocura. Então, às vezes, uma conversa com vocês, às vezes, conselhos que vocês vão dar com intenção mesmo, ou só estar na presença de vocês e verem o jeito que vocês falam, o jeito que vocês agem. Tem pessoas que são levadas a um processo de autocura, autoanálise, autorreflexão. Vocês são pessoas que têm essa energia, né? Essa grande sabedoria, que pode levar isso para as pessoas. Então é assim que vocês podem marcar ou já marcam a vida das pessoas. E é dessa forma que vocês vão ser lembrados, porque pelo menos de uma pessoa vocês vão conseguir cuidar, pelo menos de uma pessoa vocês vão conseguir tratar e levar essa boa energia. Mas eu sinto que se vocês trabalham, vocês exploram esse mundo e essas qualidades de vocês, vocês podem ajudar muito mais, certo? Pessoas aqui com uma grande capacidade para serem terapeutas, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, psicanalistas, certo? Que vai diferente da psicologia e da psiquiatria, porque o psicanalista ele vai, se eu não me engano, se eu me lembro bem, ele nem precisa de fazer a faculdade, porque tem um curso, certo? E eles trabalham mais com a técnica da conversa, porque quem desenvolveu essa técnica acreditava que nós temos a capacidade de curar a nós mesmos, sem precisar dos remédios. De nenhuma forma estou falando que remédio não é útil, certo? Só explicando um pouco do que é a psicanálise. Então são pessoas assim, terapeutas, seja de qualquer área, certo? Tanto a área mais holística, mais espiritual, quanto terapeutas também do mundo mais físico, certo? Médicos, certo? Sinto muito isso aqui. E também professores. Professores não tem nada a ver com as profissões que eu vou falar, mas a capacidade de ensinar, a capacidade de reflexão, certo? Que um professor pode trazer. Perdão. E é isso que eu sinto aqui para vocês. Vocês têm a capacidade de, claro, trabalhando no melhor de vocês, trabalhando com amor, têm a capacidade de fazer as pessoas descansarem, a capacidade de abraçar as almas perdidas, as almas que estão nas sombras, abraçarem elas e permitirem que elas finalmente descansem. Pessoas aqui com a capacidade de iluminar as almas errantes e dar um norte, dar um caminho, trazer beleza para a vida dessas pessoas e cura, claro, quando elas se permitem. Vejo grande capacidade aqui de cura, tanto em vocês, quanto vocês têm a capacidade de trazer para as outras pessoas, fazendo com que elas mesmas se curem. Vamos aqui para o oráculo. Ajuda. Bem interessante. Ajuda. Conversa com a leitura de vocês, já que fala desse auxílio, deste empenho, dessa ajuda que eu falei para vocês. Bem interessante. E eu deixo o oráculo já por último para ser um grande final, certo? Para fechar com chave de ouro. Mas vamos lá, ajuda. Busque ajuda, amigos, família, espiritualidade. Não tenha medo, a ajuda chega de onde menos se imagina. Esteja aberto ou aberta e seja grato. E também saiu para vocês a raiva. Então, como eu vi aqui pessoas que podem ter um certo desequilíbrio com a ansiedade e também serem sobrecarregadas por essas energias, porque podem ter aqui médios esponja, por exemplo, pessoas esponja que absorvem muita energia das outras pessoas. Aqui a maioria são assim, certo? Pode acabar desenvolvendo esse estresse e essa raiva, certo? Muito grande em vocês. Então aqui diz, raiva. Não sinta raiva. Liberte essa pessoa e perdoe. Mesmo que ela não mereça. Você merece paz. Foque em ser feliz. Cada um colhe o que planta. Certo? É isso que fica aí para vocês. Vou ler aqui uma mensagem do jogo da felicidade. Felicidade não é ausência de problemas, mas busca de soluções. Essa mensagem aqui. Certo?
Trechos cruéis demais para serem lidos. Vamos lá ver que poema de amor vem para vocês. Redenção. Bem interessante porque esse aqui também conversa com isso aqui. Lembram sobre as almas, quando eu falei de almas errantes? A redenção. Me ensinaram que gostar de você era pecado, só que desse eu nunca me libertei. E se libertação é desobrigar-se de algo, talvez eu nunca consiga, porque te amar nunca foi uma obrigação. Certo? Fica essa mensagem aí para vocês. Gratidão por terem se conectado a esta leitura. Deixe seu like, seu comentário. Quem não for inscrito, peço que se inscreva. Gratidão e até uma próxima vez. Vamos então para quem se conectou com a opção número 3. E antes, eu vou pausar o vídeo aqui porque ficou muito longo. Eu vou precisar dar uma pausa e volto já, certo? E vamos então para quem se conectou com a opção número 3, certo? A ostra. Certo? Vamos ver aqui qual é o seu legado, qual é a sua história. Quem é você no momento e quem você será depois que você se for. Depois que só restar de você lembranças. Certo? Qual será a sua marca? Qual será o jeito que você terá marcado as pessoas que você considera importante? Vamos ver qual a marca, qual a sua história que você deixa aqui. E que tem deixado, né? Qual a história que você tem deixado? Porque estamos falando de pessoas que ainda estão aqui. Então, como você tem marcado e como deixará marcado quando se for. Mais uma vez, lembrando, não temam a morte, não temam falar sobre isso. Vamos lá então. Qual o seu legado, pessoas da opção número 3? Qual é a sua história? Vamos tirar aqui algumas cartas do oráculo para vocês. Caso esteja demorando, vocês pulem um pouco o vídeo, certo? Olha só. Aqui eu já sinto pessoas que carregam aí a missão, digamos assim, de mostrarem o quanto a vida pode ser mais leve, certo? Mesmo que vocês não sintam a vida de vocês mesmos muito leve,
Vocês têm uma maneira de viver, têm uma crença, têm uma filosofia de vida que traz uma certa leveza. Eu vejo pessoas aqui que podem seguir de verdade o lema que a louca, ou louco, certo, traz, que é caminhar, trilhar a vida com menos peso possível for, certo? Então, são pessoas aqui que acreditam em levar na bagagem apenas aquilo que é necessário. Então, eu vejo também a partir desta energia que vocês são pessoas, são almas com uma grande sabedoria e com uma certa são espíritos antigos, certo? Assim como a número 2 são espíritos antigos aqui. E a leveza que vocês trazem me lembrou também a mensagem do número 1. Mas enfim, vocês vêm aqui com uma energia como se vocês dissessem assim: vocês têm que aprender isso, óbvio, vocês têm que aprender primeiro isso, em que a vida pode estar um caos, pode estar tudo desmoronando, você pode perder o chão, mas você vai conseguir levantar-se de novo, você vai conseguir se reerguer e vai voar mais alto do que um dia sonhou. Então vocês primeiro têm que aprender isso, a sair do sentimento de vitimismo, a sair do sentimento de miséria, de pobreza, escassez, de solidão, entender que vocês se bastam, certo? E tem a capacidade de, aprendendo isso, vocês têm a capacidade de ensinar para os outros, de passar para os outros essa história, esse ensinamento, esse legado. Porque o que seria o nosso legado, o que seria a nossa história? É aquilo que a gente deixou como ensinamento, aquilo que a gente deixou nas memórias das pessoas. Porque é isso que vive para o que se possa chamar de eternidade, depois que a gente se vai. Porque os ensinamentos, as palavras, as coisas boas passam de geração para geração. E um dia você, que está se conectando a esta mensagem, será um ancestral. Então, o intuito dessa mensagem é justamente mostrar pelo que você será lembrado, pelo que os seus futuros descendentes, as pessoas que vão vir depois de você, vão lembrar de você, pelo que elas vão celebrar, certo? Então eu sinto aqui muito forte essa energia de, mesmo estando em meio ao caos, vocês conseguem se organizar e voar com leveza, planar sobre a vida, planar sobre os problemas, ter uma visão mais alta. Então é meio que vocês, com a energia de vocês, o modo que vocês vivem a vida, a maneira que vocês falam e preferem acreditar, vocês trazem um ensinamento de que as pessoas não precisam trazer tanto peso para a vida, não precisam focar tanto nos problemas, focar tanto nas dores, porque o mais importante é trazer soluções. Então, se você está vendo pedras no meio do caminho, se você está vendo empecilhos, coisas que atrapalham os seus caminhos, ao invés de reclamar, ao invés de se ajoelhar e começar a chorar, caminhe mais um pouco e vá tirando pouco a pouco essas pedras, esses troncos, esses espinhos, tudo que estiver atrapalhando os seus caminhos, e prossiga com a sua carruagem. Dias tristes vêm, dias tristes existem, mas os dias alegres e os dias de sol também existem, eles também virão. Então é essa filosofia que vocês têm na alma de vocês, na essência de vocês, e vocês conseguem passar isso para as outras pessoas através da maneira em que vocês vivem e existem, da maneira que vocês falam, da maneira que vocês pensam. Caso existam pessoas que estejam se conectando à mensagem e não sintam que são assim, avaliem mais um pouco, porque talvez você tenha que aprender primeiro essa lição e aí começar a passar para as outras pessoas. Ou você vê também se é o caso de trocar por outra opção, certo? Mas é o que eu sinto aqui. Pessoas com a capacidade de seguir com leveza os seus caminhos, a capacidade também de entrar para dentro de si, de olhar para dentro, respeitar o tempo da alma,
certo? Respeitar o tempo de parar e o tempo de prosseguir, o tempo de se sentar e o tempo de voar, o tempo de sentir sede e o tempo de saciar a sede, certo? Então, vocês têm uma grande habilidade aqui de ensinar as pessoas através do amor que vocês têm pela vida. Eu sinto que as pessoas que estão aqui amam a vida, certo? Eu falo tanto em que vocês precisam aprender, mas para alguns, porque para a maioria que se conectar, é o que eu estou sentindo, que vocês amam a vida. E esse amor à vida, mas amam de uma forma extraordinária, de uma forma absurda. Vocês amam tanto a vida que vocês passam essa lição para as pessoas, de que não precisa focar tanto nos problemas, a respeitarem o tempo da alma, a respeitarem o tempo que é exigido para vocês se reerguer, se levantar, também entender que você tem que tomar alguma atitude. Se você está vendo que o caminho está todo obstruído, que o caminho está todo travado, você vai lá e vai tirando o que você pode tirar. O que você não puder, você busca o divino, você busca aquilo que é maior do que você, aquilo que vai além de você, através de orações, através de meditação, através do que você acreditar. Busca isso, os seus ancestrais, certo? A energia dos seus ancestrais, aqueles que vieram antes. Buscam isso e conseguirem forças para tirar aquilo que vocês não conseguem tirar sozinho. Mas eu sinto aqui um grande amor à vida, e por esse amor à vida, essa leveza que vocês levam, vocês passam para as pessoas, de que a vida não precisa ser tão sofrida, de que as pessoas não precisam chorar tanto pelos sofrimentos, pelas angústias. Chorar sim, tem o tempo de chorar, mas tem o tempo de secar as lágrimas e começar a caminhar. Não é ficar parado para sempre. Não é ficar na solidão, se sentindo na escassez o tempo todo. Certo? Então sinto pessoas aqui com um sorriso muito bonito, com um brilho no olhar único, certo? Um brilho no olhar magnífico. Pessoas com uma alma muito pura, muito, muito, muito pura. Certo? Independente das dores, independente da sua situação, do seu sofrimento, você acredita que a vida pode ser melhor. Você acredita que a vida é sim bonita, que a vida é sim bela. Independente das dores e das dificuldades. Você acredita que a nossa carruagem, a carruagem do ser humano, vai continuar a caminhar. Ela só para de caminhar se você desiste. Se você insiste, se você persiste, se você procura olhar o copo meio cheio ao invés de meio vazio, você consegue alcançar o que você quer. Certo? Sinto aqui também de dizer para vocês que quando vocês olham o copo ali pela metade, as pessoas podem até julgar, mas isso é metade, isso é meio vazio. Mas vocês seriam o tipo de pessoas que diriam, se está meio vazio, se está pela metade, então eu vou me levantar, vou lá e encho. Se ninguém vai fazer isso por mim, eu faço. Porque eu escolho ser feliz, eu escolho olhar a vida da melhor forma possível. Se ninguém vai fazer por mim, eu vou lá e faço. Certo? Vou encher a minha taça, vou encher o meu copo até transbordar. Então eu sinto esse amor vindo de vocês, um amor que transborda. Essa paixão, esse amor pela vida, a capacidade de se entregar sem medo ao destino e acreditar que tudo vai ficar bem, como a energia do louco. Certo? Vamos ver o oráculo. Conhecimento e evoluir. Conhecimento. Avalie melhor esta situação. Às vezes é necessário refletir para se chegar a uma resposta ou caminho correto. Evoluir. Permita-se a esta situação. Liberte-se, deixe acontecer. Tudo é uma lição. A dor traz maturidade e transformação. Essa evoluir fala muito bem de vocês. A dor traz maturidade e transformação. Porque vocês acreditam que mesmo diante das dores, mesmo diante das dificuldades, vocês acreditam que a vida pode ser melhor, pode ser vivida muito bem. Apesar das lágrimas e dos sofrimentos. Porque apesar de tudo isso, todas essas coisas que nos acontecem nos ensinam e nos ajudam a nos tornarmos mais maduros.
Viemos ao mundo para aprender e para evoluir. Não foi para estagnar, não foi para só aproveitar, degustar da vida. Foi para crescer, foi para transcender. E para transcender a gente precisa ajustar o que precisa ser ajustado. E muitas vezes a gente só vê onde precisa de cuidado, a gente só vê onde precisa de atenção quando dói. Então, muitas vezes precisamos da dor. Mas é possível também curar pelo amor, que é como vocês acreditam. Vamos aqui então trazer uma mensagem do Jogo da Felicidade, da Bruna Lombardi. No entanto, se usarmos esse momento de autorreflexão para No entanto, se usarmos esse momento de autorreflexão para constatar o que ainda nos aprisiona e tomarmos a decisão de mudar a nossa visão sobre nós mesmos, poderemos vislumbrar os raios da manhã que começam a brilhar no horizonte. Ainda esse finalzinho eu li, certo? Ainda assim, falando dessa crença, dessa capacidade de olhar o melhor, olhar para o futuro com bons olhos que vocês têm. Vamos ver aqui, então, uma mensagem de textos no momento. Vamos ver uma mensagem aqui, um poema, certo? De textos cruéis demais para serem lidos rapidamente para vocês. Autenticidade. Você não precisa fazer silêncio, falar baixo, ser bem comportada, se vestir de um jeito inocente. Não precisa mudar por ninguém além de si. Quando ele chegar, te amará por quem você é e não por uma versão inventada, feita para tapar espaços. Essa mensagem aqui é uma mensagem de amor, certo? Vocês pegam se fizer sentido. Então é isso que eu tenho para vocês. Gratidão a quem se conectou, gratidão a quem ficou até aqui, certo? Se inscreve caso não seja inscrito. Deixe seu like, seu comentário. E muito obrigado. Até uma próxima vez.